Vamos lá. Deixa eu já escrever o tema da nossa live aqui nos comentários e fixar para que todo mundo que entre possa ver. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o comentário, fixando aqui para que a gente possa saber o tema. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Pronto. Comentário fixado. Boa tarde, galera. Beleza? Pedro Brizola, querido. Vinícius, Márcio Passamani. Boa tarde, galera. Cristina, boa tarde. Pablo Isidoro, meu xará. Boa tarde, Henrique Castro, Guilherme. E aí, galera? Beleza? Deixa eu ver aqui. O Marco mandou, não consegui assistir ontem. A aula de ontem no YouTube pode ser assistida, ficou gravada pelo mesmo link de ontem, tá, Marco? Então, fica à vontade para assistir lá. Olha aí o Tony Filho de Recife, Pernambuco. Boa tarde, pessoal. Vamos falar de um assunto incrível hoje. Boa tarde, Elielton. Estava comigo agora no grupo de Mastermind do Globo da Morte, que é o meu grupo de mentorandos, que é um grupo especial de mentorandos em planejamento. Rosemary, boa tarde. Vinícius. E aí, pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Rosemary pede para eu falar um pouquinho sobre escritura de cremação. Posso falar sim um bocadinho, apesar de não ser o palco da aula, não nos custa. Vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso tema. Primeiro, quem já me acompanha por aqui já deve ter percebido que eu não estou no meu ambiente natural, né? Normalmente eu faço as lives do meu estúdio em casa. Eu estou aqui em Brasília, no hotel, vim para alguns compromissos profissionais. Estou fazendo meu lançamento também da nova turma do curso A Engenharia do Planejamento Sucessório daqui de Brasília. Grande Tárcio Coutinho, meu irmão, ontem deu o seu depoimento logo no início da minha aula, cara. Obrigado aí pelo carinho. E o assunto que eu trago para vocês envolve uma polêmica no mercado de holding, que eu coloquei como comentário fixado: a verdadeira solução para a comunhão universal na holding. E, rapaz, a coincidência é um troço absurdo. O Elielton estava comigo agora no grupo de estudos, no nosso Mastermind, e o aluno trouxe um problema envolvendo esse assunto. Vejam só, trouxe um problema envolvendo esse assunto num conflito que está havendo entre pais e filhos, e a sociedade foi constituída de um jeito equivocado pelo casal casado em comunhão universal. Vou fazer uma live curta com vocês aqui de meia horinha, mas prometo que vocês vão ter muito conteúdo técnico aqui, como eu tenho feito com vocês, transformando as lives em aulas sobre os assuntos por mim propostos. Vamos ao problema. Em primeiro lugar, há uma proibição legal no Código Civil para que marido e mulher não possam ser sócios se casados em comunhão universal ou em separação obrigatória de bens. Então, em primeiro lugar, a gente tem a professora Paola Jacob, da Junta Comercial do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, querida. Então, você tem uma vedação expressa, 977 do Código Civil, que diz que marido e mulher podem ser sócios desde que não sejam casados em comunhão universal ou em separação obrigatória de bens. Na separação obrigatória, que aliás é um regime que merece toda a crítica do mundo, há inclusive uma discussão sobre a inconstitucionalidade desse regime tramitando no STF, dificilmente você vai ter problemas para rodear. Porque na separação obrigatória, normalmente, cada um dos membros daquele casal faz seu próprio planejamento. É normal. Porque os bens são exclusivos, muitas vezes a filiação é exclusiva,
E aí cada um dos membros do casal faz a sua estrutura. Só que além do regime de separação obrigatória, também proíbe-se a contração de sociedade entre marido e mulher quando casados em comunhão universal. E aqui a gente tem um baita problema para o planejamento sucessório, porque a comunhão universal era o regime obrigatório, padrão, era o regime padrão até Maria Auxiliadora de Castanhal, procurador do município de Castanhal, Maria Auxiliadora, é meu sócio, foi meu aluno, o Diego Magno, ele é procurador-geral do município de Castanhal, aí no Pará, um abraço aí. E aí, galera, na comunhão universal, até 77 era padrão o regime de comunhão universal, a partir de 78 passou a ser a comunhão parcial o regime. Então a gente tem muitos clientes que são casados em comunhão universal por conta ali da idade, ser uma idade própria de quem está pensando, cogitando fazer planejamento. Ao longo dos anos, a nossa clientela que está em comunhão universal vai reduzindo, tá, pessoal? Mas nós ainda temos um volume muito grande de clientes de planejamento que estão casados em comunhão universal. E eles não podem ser sócios entre si, segundo dito o artigo 977 do Código Civil. O que eu quero trazer para vocês aqui? Quais são as verdadeiras soluções para esse problema? Segunda coisa, quais são os erros nessa situação? E mais, se esse 977 vai continuar existindo ou não. São três coisas diferentes. Eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar primeiro com a situação do artigo 977 no Código Civil. Tá? É muito provável que o artigo 977 saia de cena com uma brevidade razoável. Tá? Já existem projetos de lei que prevêem a revogação do artigo 977. Você tem, por exemplo, um projeto de lei na Câmara de 2011 e outro do Senado de 2013. Veja, galera, 2011 e 2013, isso não é novidade, que trazem a proposta de uma revitalização de um novo Código Comercial. O professor Fábio Lhó Coelho, com quem tenho a honra de dividir diversos palcos em matéria de eventos, de congressos, aliás, estivemos juntos recentemente aqui no DF, o professor Fábio Lhó Coelho capitania ali os projetos que vêm da Câmara e do Senado de 2011 e 2013 para uma revitalização do Código Comercial, e ambos prevêem o fim do 977 do Código Civil, o que é salutar. É um artigo porcaria mesmo, um artigo bosta mesmo. Tá? Eu odeio o 977, com todas as minhas forças. Além disso, a gente está no início de um projeto, de um processo legislativo para a reforma do Código Civil como um todo. Tá? Nós temos um Código Civil de 2002, com vigor em 2003, então nós estamos com os 20 anos de Código Civil, nesse ano de 2023, né? Em janeiro nós completamos 20 anos de vigência do nosso Código Civil, e por isso há um movimento para a reforma do Código Civil como um todo. Para isso, foi nomeada uma comissão de juristas multidisciplinares, porque o Código Civil vai de A a Z no seu conteúdo jurídico, e uma comissão de juristas para falar da reforma do Código Civil. E existem vários juristas que são incríveis ali, inclusive em matéria de direito empresarial, como, por exemplo, o professor Daniel Carli, que é titular da primeira vara empresarial de São Paulo e que é um dos maiores expoentes na matéria empresarial, especialmente em insolvência, no país. E eu já fiz contato com alguns desses membros da comissão para me colocar prontificado a sugestões, e a primeira sugestão que eu tenho, que eu já passei, inclusive, é da revogação do artigo 977. Então, primeira notícia é: 977 proíbe contração de sociedade entre marido e mulher, se casados em comunhão universal ou em separação obrigatória. Nesse caso, artigo porcaria, a previsão é idiota, mas está lá. E enquanto estiver, com ela nós temos que conviver. Temos previsão, sim, para que esse dispositivo seja revogado. Já há projetos em andamento e nós temos agora uma comissão nomeada que vai tratar da reforma do Código Civil,
provavelmente será, então, uma oportunidade de ouro para a revogação do 977. Pronto. Ótimo. Enquanto o 977 está presente, o que você sugere para superar a proibição de contração de sociedade entre casados em comunhão universal, no caso do planejamento sucessório e da holding? O Márcio falou assim, fique tranquilo em relação ao som de fora. Tá bravo, porque aqui em Brasília costume ter um movimento a cada minuto, né? E aí eu tô ouvindo aqui uns gritos e tal, pode estar até atrapalhando um pouquinho aí vocês, eu espero que nem tanto. E aí, pessoal, quais são as soluções que a gente pode ter nesses casos? E eu vou oferecer para vocês duas soluções, pelo menos duas soluções para tratar dessa proibição. Primeira solução, não usar a limitada para o planejamento sucessório. Usar a SA. Usar a SA é uma solução simples, rápida para o assunto. Por que usar a SA? Porque o 977 está no Código Civil e a posição unânime é de não aplicação do 977 à SA, porque é regida por lei própria. O próprio DREI, Departamento de Registro de Empresa e Integração, tem no manual de SA expressa previsão na IN 81 de 2020, expressa previsão de não aplicação do 977 à SA. Então, aquele casal, casado em comunhão universal, que tem bens na mancomunhão, bens comuns ao casal, pode adotar a SA como tipo societário para o planejamento. Aqui vale alguns comentários. Mas a SA não é um troço meio complicado? A SA não é um troço... Tá? A gente já teve mais medo da SA, tá, pessoal? A SA deixou de ser um problema em matéria burocrática. Eu vou dar alguns exemplos de mudanças legislativas que tivemos nos últimos anos e que facilitaram demais a utilização da SA. Primeira coisa, para afastar essa questão, antigamente a SA tinha que ter 2 diretores. Muitas vezes isso era problemático no planejamento, porque havia lá a coisa de um só ser e tal. Hoje a SA pode ter um só diretor. Segunda coisa, esse diretor pode morar no exterior. Também mudança legislativa recente. Terceira coisa, mas não tem que fazer publicações e tal, em jornal. Também de mudança legislativa recente, no marco legal das startups, nós tivemos uma mudança na lei de SA para que as sociedades por ações que tenham planejamento, que tenham faturamento, até 78 milhões por ano, possam fazer gratuitamente suas publicações no SPED, na Central de Balanços, tá? SAs que têm um faturamento até 78 milhões. Faturamento. Isso, cara, para planejamento sucessório, está perfeito, porque dificilmente você vai ter no planejamento sucessório uma sociedade que vai ter faturamento, pode ter patrimônio de 80, de 100 milhões, mas faturamento acima de 78 milhões. E aí você carrega as publicações para a Central de Balanços de graça, tá? Além disso, você tem hoje os livros societários, que são obrigatórios na SA, artigo 100, que são eletrônicos. Você não precisa mais ter aquele livro físico, feito, impresso, que é custoso, é caro, é mais barato, menos burocrático e mais seguro. Você consegue fazer hoje a tramitação dos livros eletrônicos na SA. Então, quando eu digo, olha, a SA é uma solução simples para você superar a proibição do 977 de sociedade entre cônjuges casados em comunhão universal, antes que alguém diga, eu tenho medo de SA, perca esse medo, tá? Pablo, mas tem algum demérito, algum ponto de desconforto que você queira trazer? Tem, cara, tem sim. Você vai ter que ter a avaliação dos bens que vão formar o capital da SA. Então, a previsão do artigo 8º é que na SA os bens têm que ser avaliados por 3 peritos ou por uma empresa especializada. A gente sempre opta pela segunda opção, pela empresa. Você nomeia um só. No caso de imóveis, por exemplo, são avaliadores credenciados pelo CRESSE. E de outros ativos, contadores, por exemplo, podem promover essa avaliação. E aí você tem um custo desse profissional. Esse custo vai variar de acordo com cada profissional. A tabela do CRESSE é carinha.
ela fala em 2.000 e poucos reais por imóveis e tal, mas o mercado não pratica isso. Normalmente o mercado pratica cerca de R$1.000 a R$1,5 de avaliação de um imóvel, sendo que quanto maior o volume de imóveis, menor vai ser esse valor quando você vai acumulando lá os imóveis. Então você pega um cliente que tenha, por exemplo, 10 imóveis e você vai montar uma SE, vai ter que avaliar, você vai contratar um avaliador do Cresce, cara, isso vai te custar ao seu cliente cerca de R$10.000 e tá tudo bem. Ah, mas o cliente não vai querer pagar? Ele vai querer pagar, galera. Presta atenção, entenda, o cliente tem grana, cara. Para de querer economizar a grana do teu cliente a todo custo, inclusive ao teu custo. O teu custo ético, o teu custo jurídico, o teu custo, sabe? Você levar ao cliente que ele tem uma despesa formal burocrática para fazer isso, faz parte do projeto. O cara tem 10 imóveis, ele tem 10, 15, 20 milhões de reais em patrimônio. Você acha mesmo que se você mostrar para ele que ele tem um custo ali de R$10.000 para avaliar os bens, para colocar esses bens na SA, você acha que ele vai gritar, cara? Sério mesmo? É o que eu costumo dizer. Se você se apequena perto de clientes grandes, seus clientes grandes vão te enxergar como você está se mostrando, como pequeno. Você tem que minimizar isso, você tem que dar desdém a isso. Olha, cara, isso é dinheiro de pinga, é valor baixo, faz parte daqui do teu projeto. Primeira solução, então, a SA, e o único demérito que você tem ao escolher a SA para superar o obstáculo previsto lá no 977 do Código Civil é que os bens vão ter que ser avaliados por peritos especializados, por uma empresa perita, e isso tem um custo, e esse custo pode fazer parte do projeto, e como eu disse, tá tudo bem. Outra alternativa, segunda alternativa, você pode constituir a limitada, tendo um dos cônjuges como sócio único, e todo o acervo do casal integralizado. Solução 2, que eu estou dando, não faça SA, faça a limitada unipessoal. Você vai criar uma PJ limitada, um dos cônjuges vai ser escolhido entre eles, desde que o cliente resolva, e esse cliente único vai levar todo o acervo do casal para dentro da sociedade. Alguns comentários, aproveitando a pergunta do JF Domingues, como fica o ganho de capital? Se você integralizar pelo valor histórico, Domingues, não há ganho de capital, artigo 23 da Lei de Imposto de Renda. Então, se os bens estão declarados por 4 milhões no total, pegando lá 10 imóveis, 4 milhões, você vai levar a sociedade por 4 milhões. Você não precisa levar a valor de mercado. E a tua pergunta é maravilhosa no caso da SA. E aí eu vou até voltar, Domingues, para SA um ponto, para responder melhor a tua pergunta, porque a tua pergunta ela faz mais sentido no caso da SA. Mas, Pablo, se avaliar os bens, voltando um passo, hein, gente? Entenderam que eu voltei um passo, não? Entenderam que eu voltei um passo? Que eu voltei para SA antes de falar da limitada? Tá? Para pegar a pergunta boa do Domingues aí. Se eu fizer a avaliação dos bens, esses bens estão declarados no total por 4 milhões e eles valem 10, e a avaliação disser que eles valem 10, isso não vai entrar na empresa por 10 e, consequentemente, não vai gerar um ganho de capital? Essa foi a pergunta maravilhosa do JF Domingues. E aí eu vou te dizer, Jota, não, cara, não. Porque os bens não precisam entrar pelo valor de avaliação. Qual é a razão de ser da avaliação prevista no artigo 8º? É que os bens não entrem na empresa por um valor maior do que eles verdadeiramente valem. Por que isso? Porque é a segurança da sociedade e dos terceiros que com ela contratam. Lá no Código Civil, a previsão para limitada é: enquanto o capital não está integralizado, ou quando eu integralizo com bens, todos são solidários pelo valor de avaliação dos bens. A solução que o Código Civil deu para uma eventual superavaliação é a solidariedade entre os sócios. Numa SA, isso seria disfuncional, porque a relação não é tão pessoalizada. Ninguém vai querer entrar numa SA com um montão de gente, com um capital enorme, assumindo solidariedade pelos bens que estão formando o capital, caso eles tenham sido hiperdimensionados. Então, como diz Bela Gil,
Na SA, você pode substituir aquela solidariedade do Código Civil por uma avaliação. Então, qual é o objetivo da avaliação? Não é fazer com que o bem ou os bens entrem exatamente pelo valor da avaliação. É fazer com que eles não entrem por um valor maior do que a realidade. E aí vem um outro macete que a própria lei de SA prevê nos parágrafos do artigo 8º. O teto de entrada do bem, o teto, Domingos, de entrada do bem, vai ser o valor atribuído pelo sócio. Então, o sócio vai dizer, olha, eu tenho 10 imóveis que estão declarados por 4 milhões e eu quero integralizar por 4 milhões. Quando ele diz isso e vai ser feita a avaliação vai dizer, não, mas valem 10 milhões. Veja, a lei proíbe que entre por valor maior do que aquele que ele, sócio, inicialmente atribuiu. Veja os parágrafos do 8º. Então, se ele atribui o valor histórico, permitido pelo artigo 23 da Lei de Imposto de Renda, a avaliação vem apenas para dar garantia à sociedade e aos terceiros que com ela contratam, que não se está atribuindo na medida em que o valor da avaliação disser, olha, esses imóveis valem 10 milhões, e o sócio disse, mas eu quero botar por 4, eles nem podem entrar por mais de 4, é proibido. O teto é o valor atribuído. Deu uma pausinha aqui, acho que foi uma quedinha de sinal, mas melhorou. Pegou essa matéria aí, Domingues? Pegou essa tua boa pergunta? Maravilha. Agora, voltando à limitada como forma de solução. Então, a SA é uma das soluções quando você quer ter uma relação societária envolvendo casados em comunhão universal. Usa a SA, não tem a vedação do 977. O nosso maior obstáculo será a avaliação que tem que ser feita dos bens, o que gera um custo operacional que não é assustador para o nosso tipo de cliente. Ponto. Ele vai suportar isso. Obrigado, Mônica, pelo carinho aí. Pelo carinho. Tá? E para o valor... Ó o Domingos aí, ó. Valeu como um curso completo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Aliás, só para lembrar, tá? Hoje tem a segunda aula do meu lançamento gratuita. E quem não está inscrito ainda, é só escrever aí nos comentários eu quero, que vai uma mensagem inbox para você se inscrever e participar. Eu vou, inclusive, sortear uma bolsa integral da minha nova turma do curso de EPS, tá, galera? Então, quem ainda não está inscrito, quem assistiu a aula de ontem, tá por aí? Tem alguém que assistiu? Se assistiu, o que vocês acharam? Me conta aí, tá? A aula de ontem, quem assistiu. Então, só para voltar, pergunta maravilhosa do Domingues, não tem problema. Eu quero, Ricardo, mete eu quero isso, eu quero. Né? Show, cara, show de bola. E compartilha também, né, cara? Compartilha também, ó, o Sérgio aí, ó, curso muito bom. Obrigado, meu irmão. Compartilha essa live aí, cara, para o pessoal participar junto com a gente aqui. Então, beleza. Vamos voltar para outra solução, que é a limitada. A limitada é uma solução também, tá? Então, a limitada não vai permitir que eles sejam sócios entre si, tá? Não tem como, porque a proibição do 977 está lá, é uma bosta, uma porcaria de artigo, mas está lá, e a gente tem que conviver com isso. Obrigado, Bolívar, valeu o carinho, galera, que bom, fico feliz que vocês tenham curtido, muito bom. Aí, se eu usar a limitada, qual é a solução? Eu pego um dos cônjuges, eu boto esse cônjuge como sócio e todo o patrimônio do casal vai. Todo o patrimônio do casal vai. Primeiro erro comum que eu observo. Eu já peguei um caso para tentar corrigir, cara. Que bosta na água que fizeram, assim. Que porcariada. Ah, não, vamos integralizar a metade de um dos cônjuges. A metade de um dos cônjuges, né? Não tem metade, cara. Enquanto as pessoas estão casadas, em comunhão, e os bens estão na comunhão, porque eu posso estar em comunhão parcial e ter bens exclusivos e bem na comunhão. E eu posso ter comunhão universal e ter todos os bens comuns, o que é mais comum de acontecer, e até posso ter bens exclusivos, tá, gente? Na comunhão universal também existem bens exclusivos. Mas enquanto houver num casal em comunhão bens na mancomunhão, não existe parte de cada parte. A parte só existirá na partilha. Não tem como, entre os cônjuges, um deles, por exemplo, vender o que seria a sua metade. Estou casado, em comunhão,
tem um bem que é do casal, entenda, não tem como um deles vender o que seria a sua parte. Porque essa parte só existirá se houver partilha. E, ou, numa situação excepcional, expropriação de terceiros. Então, se eu estou casado e há bens na mancomunhão, ocorrendo um divórcio, eu partilho. E aí eu tenho parte. Ocorrendo a morte de um dos dois, eu tenho o fim do casamento. Aliás, para os românticos, vamos lembrar, o casamento sempre termina pelo divórcio ou pela morte. Então eu tenho a partilha nesse caso. E aí eu tenho parte. Ou, se vem um terceiro credor de um dos cônjuges, penhora uma coisa comum ao casal, na expropriação, o outro resguarda a meação. Mas isso aí é excepcional. Fora isso, galera, enquanto há casamento, enquanto há comunhão, enquanto há bens na mancomunhão, não existe parte de cada um. O que significa dizer que, usando a limitada para superar o obstáculo da proibição do 977 para marido e mulher casados em universal, comunhão universal, um dos dois vai ser sócio, mas a integralidade dos bens do casal vai para a sociedade. O outro cônjuge não será sócio, mas ele tem que participar do ato. Não é só como anuente, porque ele não está anuindo, ele está transmitindo. Um é sócio, o outro é proprietário dos bens em mancomunhão com aquele, mas não será sócio. Então você não vai ter só uma outorga conjugal, aproveitando aí a pergunta do Domingues. Você vai ter, na verdade, uma transmitência. O outro cônjuge não surge para dizer, eu anulo que ele transfira os bens. Porque, na verdade, não é ele transferindo os bens. Ambos transferem os bens, sendo que um deles sócio e o outro não sócio. Então você tem uma outorga de transmitência e não de mera autorização. Um dos dois entra como sócio, ambos participam do ato para que, na formação do capital, com todo o patrimônio do casal, você tenha a participação de ambos nessa transmitência para a sociedade. Até aqui tranquilo? Ponto. Com relação a essa solução em que um só vai ser sócio, a gente tem que tomar certos cuidados para proteger o cônjuge que não vai ser sócio. Como é que você protege o cônjuge que não vai ser sócio? Prevendo, por exemplo, que aquele cônjuge só autorizou a transferência sob condição de ser administrador perpétuo da sociedade. Você prevê que a alienação dos bens da sociedade tenha que passar pela assinatura de ambos os administradores. O cônjuge que é sócio e administrador e o cônjuge que é não sócio, mas é administrador, com a assinatura em conjunto de ambos. Com isso, e com algumas outras regras, você protege o cônjuge não sócio, para que o outro cônjuge, que está sozinho na sociedade, não use aquilo como um golpe conjugal. A gente tem que tomar certos cuidados. Qual é o problema? Também haverá um problema aqui, pessoal. A legislação de registro de empresas, a 8934 de 94, no artigo 64, traz para a gente uma norma muito válida, muito positiva, que permite que a gente use o contrato social para levar a registro imobiliário a transferência dos bens. Lembre-se que não adianta constituir só a holding. Se você botou os bens dentro dela, você precisa transferir no registro a titularidade desses bens. Então tem que ir ao CRI, Cartório de Registro Imobiliário, para a transferência. Só que ao invés de você fazer escritura pública para fazer isso, você vai usar o contrato social registrado na junta, levável ao cartório de imóveis. Menos burocrático e mais barato, sem dúvida. No caso de você usar a SA, que foi a primeira solução que eu sugeri, de boa. Você vai usar o boletim de subscrição para mandar para o cartório de imóveis. E ambos podem ser sócios, porque o 977 não proíbe a relação societária na SA.
Na limitada, proíbe. Só um deles vai ser sócio. E aí o problema é a maioria, não a totalidade, mas a maioria dos cartórios de imóveis não aceita que você não faça a escritura pública e substitua o contrato social, a escritura pelo contrato social para levar a registro de imóveis. É uma porcaria e tem precedentes no judiciário nesse sentido, acolhendo essa tese dos cartórios de imóveis. O que os cartórios de imóveis dizem? A norma da Lei de Registro de Empresas, da 8934 de 94, no artigo 64, ela permite substituir a escritura pública para o registro de imóveis por contrato social levável ao registro de imóveis. Só que ela só beneficiaria o sócio. E nesse caso, a gente está colocando um dos cônjuges como sócio e o outro participa do ato na transmitência dos bens imóveis, mas não é sócio. Aí quando você pega esse contrato social e você vai para a junta comercial, para o cartório de imóveis, a maioria dos cartórios de imóveis vai dizer assim, não pode, cara. Você precisa lavrar a escritura. E aí você tem um problema de custo na lavratura da escritura. Perceba, na SA a gente teve um custinho a mais, que é a avaliação dos bens. Na limitada você vai ter um custinho a mais, que vai ter que ser a lavratura da escritura de transferência para fins de integralização. Pô, Pablo, o cliente não vai querer fazer, vai ficar caro. Calma, por favor, calma. Quanto custa fazer uma escritura pública de transferência de um bem? Quanto custa? Bom, depende do lugar. No Rio de Janeiro, por exemplo, a minha cidade de atuação, onde eu atuo, onde eu tenho minha sede, é caro pra caceta. O Rio de Janeiro é um inferno cartorário, é um inferno. Porém, a dica é, você não é obrigado a lavrar a escritura no local onde você está fazendo a operação. Você não é obrigado a lavrar a escritura onde teu cliente mora ou onde estão os imóveis. A Lei de Registro Público, que é a 8935 de 94, cuidado que eu falei da Lei de Registro de Empresas, que é a 8934 de 94, e agora eu estou falando da 8935 de 94. No artigo 8º, diz, você pode lavrar a escritura no cartório que você quiser. Você pode lavrar a escritura no cartório que você quiser. E aí você vai escolher uma localidade que tenha menor custo de lavratura de escritura. Eu estou no DF agora, eu estou em Brasília nesse momento. O DF é paraíso cartorário. O DF é paraíso cartorário. Veja, artigo 8º da Lei de Registro de Empresas, tá, pessoal? De registro público, perdão. Tem expressa previsão de que você pode escolher lavrar a escritura onde você quiser. E eu já faço isso. Eu lavro minhas escrituras aqui no DF. Aqui. Então, aqui, sabe quanto custa uma escritura? No máximo? A primeira de uma sequência, R$ 1.400 e as demais cerca de R$500, 400 e poucos reais. O que significa que um cliente que vai botar 10 imóveis numa empresa limitada, em que um dos cônjuges só vai ser sócio, vai gastar em torno de 6, 7 mil reais para escriturar a transferência desses imóveis para a sociedade. E tá tudo bem. Qual é o problema disso? Faz parte do custo burocrático da operação. A economia porca que a gente tenta fazer para os nossos clientes só nos apequena. O cliente enxerga em você uma posição de aqui vamos economizar isso, economizar aquilo. Não é que você vai gastar o dinheiro do cliente aleatoriamente de jeito nenhum. Mas você tem que ter pulso o suficiente e cliente forte. Precisa de advogado forte para dizer para ele, meu amigo, não sou eu que estou no teu regime conjugal, esses imóveis não são meus, esse custo é teu na operação. Então você tem a opção número 1, a gente faz uma SA e a gente vai avaliar esses bens e vai contratar uma empresa de avaliação e vai custar mais ou menos X. Ou a gente monta uma limitada em que só um dos dois vai ser sócio e a gente vai potencialmente precisar lavrar a escritura. Potencialmente, porque tem cartório de imóveis que aceita
que aceita, tá? A relação do imposto de transmissão, veja só, ISMADV, acho que é isso, né? ISMADV. A relação do imposto de transmissão não muda de qual seja a solução, meu irmão. A discussão da imunidade do ITBI ou do pagamento do ITBI vai existir de qualquer maneira. Porque se você for fazer lá o registro imobiliário com o contrato social ou com o boletim de subscrição da SA, o cartório de imóveis vai te exigir o ITBI. E aí você vai ter que ter tratado isso numa outra parte do teu projeto. Se você vai pagar ITBI, se você vai pedir imunidade, se você vai discutir em juízo. Então, o ITBI é um problema que está presente em qualquer situação. Não me importa se vai ser usando o contrato social para registro imobiliário ou se por lavratura de escritura para essa transferência. Vocês conseguem perceber? Me dá um alô aqui, pessoal. Vocês estão percebendo que a gente está colocando pelo em ovo? Quer dizer, a gente está falando de um cliente que tem 10, 15, 20 milhões de patrimônio e que a gente vai inventar uma maluquice toda para evitar o cara de fazer uma despesa operacional no projeto do cara de 6, 5, 10, 8 mil reais. E aí a gente fica tentando criar umas coisas de maluco. E eu vou mostrar agora aquilo que não se pode fazer nesse assunto. Entenderam quais são as duas soluções que eu dei, galera? Entenderam? No começo da live eu expliquei. 977 está com dias contados, tá? 977 está com dias contados, tá? Certamente na reforma do Código Civil ele vai embora. E a gente já tem comissão para isso, nesse momento. Enquanto ele está lá, solução 1, SA, pagando a avaliação dos bens. Solução 2, limitada, pagando a escritura, caso o cartório de imóveis não aceite o contrato social, porque alguns aceitam, tá? Alguns aceitam. É isso, é com isso que se convive. Eu nunca conquistei clientes grandes com atuação mesquinha, nunca. Acabei de sair de uma mentoria agora, com uma mentoranda minha, que estava lá, eu não vou dizer quem foi, mas tal, que acabou de fechar um projeto de planejamento de mais de 500 mil reais de honorários, cara. Ela cobrou 1% do patrimônio e o patrimônio é entre 500 milhões e 1 bilhão. Você acha que esse cliente está preocupado de pagar 1.000 pratas numa escritura? Sério mesmo? Você está achando, cara, que ele está preocupado de pagar 1.000 pratas numa escritura? Se você tem um cliente que vai se preocupar com isso, provavelmente ele não é cliente de holding. Que aí é o papo que eu falei ontem. Aí é o cara que tem uma casa de 700 mil. Aí não vale a pena rodear o cara. Está errado de rodear esse cara. O teu cliente de holding, patrimônio de 5, 6, 7 milhões, 10 milhões, 15 milhões, ele não está nem aí, para gastar 10, 5 mil reais para fazer a escritura ou fazer a SA avaliando os bens. Ele não está nem aí. Esquece isso, cara. Esse cara sai para jantar e gasta 2 pau, cara, num jantar, 3 mil num jantar, pô. Então, cuidado para você não ter um comportamento mesquinho que vai ser traduzido pelo seu cliente de alta renda como pequeno. Para fechar, o que não se pode fazer para solucionar a vedação do 977 e que tem sido feito e que vai desencadear problema sério? Aquilo que se fala sobre condomínio de cotas entre cônjuges casados em comunhão universal. Alguns comentários necessários. Primeiro comentário. O condomínio de cotas é um instituto lícito e incrível, que eu uso bastante para proteger a sociedade no caso de sucessão, prevendo, por exemplo, que na morte de um sócio, os herdeiros se tornam sócios, porém recebendo as cotas em condomínio. E aí um deles vai representar aquele condomínio. Então, não há defeito no Instituto de Condomínio de Cotas, pelo contrário, é um instituto maravilhoso, incrível. Por que que ele não serve para solucionar o problema da comunhão universal? E eu vou trazer para vocês 2 fundamentos jurídicos técnicos para isso. O primeiro é registral. Os condôminos de cotas têm que ser sócios. Se você tiver só um deles como sócio e os outros estão por trás, não é condomínio, é SCP, Sociedade em Conta de Participação. É outro instituto jurídico. Quando você tem lá no condomínio de cotas,
2, 3, 4, 5 irmãos condôminos, o contrato social tem que descrever todos. No DBE tem que estar todos. Se eu comprar um imóvel com você em condomínio, lá no registro de imóveis vai constar o meu nome e o seu nome. É obrigatório que esteja assim. Segundo fundamento, algumas pessoas têm colocado o condomínio como sócio. E algumas juntas têm aceito isso. No DF, inclusive, está sendo aceito esse troço, essa maluquice. Não pode. Porque o condomínio de cotas é um condomínio voluntário. Ele não se confunde com o condomínio edilício, ele não se confunde com o condomínio... Olha, o professor Saulo Miquiles vai estar aí agora para bater martelo. O condomínio de cotas não se confunde com o condomínio edilício. O condomínio edilício não tem personalidade jurídica, mas tem capacidade contratual e processual. O condomínio especial de fundo de investimentos não tem personalidade jurídica, mas tem capacidade processual e contratual. O condomínio voluntário, que é somos juntos proprietários de um mesmo bem, obrigado Miquiles, meu irmão, você é fera. Quem não segue aí o professor Saulo Miquiles, cara, segue o cara, meu irmão, vale muito, vale muito. O condomínio voluntário é apenas a copropriedade de uma única coisa. Somos ambos proprietários desse carro, somos ambos proprietários dessa lancha, somos ambos proprietários dessas cotas. O que significa dizer que esse condomínio não tem nem personalidade jurídica, nem capacidade processual e contratual. Então esse condomínio entre sócios condôminos das mesmas cotas jamais pode ser sócio. Jamais pode ser sócio. Não pode estar naquela sociedade. Porque para estar, eles têm que estar como sócios pessoalmente e não o condomínio como sócio. E para terminar o fundamento de proibição da utilização do condomínio, e esse não está no direito societário, esse está no direito civil, e as pessoas se negam a estudar esse troço. Há diferença entre condomínio e comunhão, e aprendam e repitam como um mantra: onde há condomínio, não há comunhão. Onde há comunhão, não há condomínio. Explico. Na relação condominial, no condomínio voluntário, cada um de nós dois, condôminos, cada um de nós dois, olha aí, ó, professor Saulo Miquiles, hein? Salvei um cliente esses dias que queriam constituir condomínio em vários lotes e tal, ganhei os clientes com base nas suas aulas. Que é isso, meu irmão? Obrigado. Veja só, no condomínio, cada um dos coproprietários condôminos tem uma fração da coisa. E pode, inclusive, dispor livremente da sua fração. Se nós tivermos um terreno em condomínio, Saulo e eu tenho X% do condomínio, Saulo tem Y. Se eu morrer, a minha fração vai para os meus herdeiros. Se eu quiser vender a minha fração, eu posso. Eu tenho que dar preferência aquisitiva ao Saulo, que é meu condômino. Mas eu tenho a liberdade sobre a minha fração condominial. Na mancomunhão, ou seja, quando bens estão dentro de um casal em comunhão, na mancomunhão, você não tem a parte de cada um. Você tem mancomunhão. Estude a expressão mancomunhão e você vai ver que é a propriedade única nas mãos de duas pessoas. Significa dizer que não há minha fração e sua fração. Se não há minha fração e sua fração, nós não podemos ser condôminos daqueles bens, porque eles nos pertencem em mancomunhão. Onde há mancomunhão, não há condomínio. Um dos pressupostos do condomínio é a liberdade de utilizar da sua cota parte. Eu tenho um processo muito interessante que eu ganhei com uma discussão. Eu fiz 3 sustentações orais no mesmo processo, e cuja base foi essa. Porque foi muito interessante, um casal casou em comunhão e houve um divórcio. No divórcio, os bens ficaram em condomínio, para depois haver uma partilha condominial. E um dos cônjuges casou de novo, depois morreu. E aí ficou se discutindo se nesse segundo casamento poderia ter sido adotada a comunhão parcial ou teria que ter a separação obrigatória. Porque do outro casamento não teria havido a partilha. E aí eu ganhei esse processo no TJRJ, defendendo a diferença de mancomunhão e condomínio, dizendo o seguinte: aquele casal, quando se separou primeiro, partilhou os bens.
que ficaram em condomínio. Os bens deixaram de estar em mancomunhão para estar em condomínio. Tanto que lá no registro de imóveis passou a constar, não fulano casado com Beltrano e o bem comum ao casal, mas fulano divorciado, fulana divorciada, X% do bem de fulano, X de Beltrano. Quando esse cara aqui se casou novamente, ele casou em comunhão parcial. E quando houve a morte, inventariou-se a fração que ele tinha em cada imóvel. Então o regime dele de comunhão parcial era permitido, era válido, porque houve a partilha que deixou de ter mancomunhão nos bens e passou a ter condomínio entre esses bens. Aprendam, onde há mancomunhão, não há condomínio. É impossível juridicamente haver sobre o mesmo bem mancomunhão e condomínio, porque na mancomunhão não há fração pertencente a cada um que permita formar uma relação de condomínio. O que há é propriedade única. Então, pessoal, o condomínio não é uma solução para a proibição do 977. E para finalizar, na minha reunião de mentorandos do Globo da Morte, que aconteceu antes de eu entrar ao vivo nessa live, eu tive um mentorando que trouxe um caso, que foi constituída uma holding entre casal casado em comunhão universal, uma limitada, e usou-se o condomínio como solução. Esse casal fez um trust no exterior e está querendo tirar dos filhos, que estavam num conflito pesadíssimo, o maior patrimônio possível do direito sucessório, de modo que fique mais para os cônjuges e menos para os filhos, quando um morrer. E eu disse ao aluno, cara, o problema é que essa holding tem uma nulidade. Ela foi constituída entre casados em comunhão universal. A utilização do condomínio maquiou esse troço, mas eles são sócios entre si. E há uma invalidade jurídica na adoção do condomínio. Se esses filhos quiserem questionar isso, eles podem. E aí vai haver uma discussão sobre o prazo para invalidar, se de 1 ou 3 anos. Tem um prazo na lei de SA para invalidar a Constituição de 1 ano, e no Código Civil um prazo de 3 anos. O problema é que esse tipo de invalidade não consegue passar por um questionamento judicial. Então, pessoal, fiquem atentos com essa solução equivocada do condomínio entre casados em comunhão universal. É proibido fazê-lo. O DREI está atento a isso e na proposta de alteração da IN 81 de 2020 já está vindo expressamente essa explicação. Né? Houve uma consulta pública sobre isso. A diretora do DREI, a Amanda, aqui do DF, querida, competentíssima, foi minha aluna, é minha aluna, aliás, também. Ela propôs já a adequação da IN para ficar mais claro e evitar que algumas juntas comerciais cometam o erro de aceitar essa solução mambembe. Mudar o regime é uma opção? Pode ser. Mas usar a SA e fazer a avaliação, ou usar a limitada e pagar a escritura, será mais rápido e menos burocrático e potencialmente muito mais barato do que você enfrentar uma mudança de regime. Galera, só para lembrar, hoje à noite tem o segundo encontro do meu evento sobre holding, que vai começar às 19 horas, é a segunda aula. Eu vou falar dos principais erros. Quem não está inscrito ainda pode ir na minha bio fazer a inscrição ou escrever aqui, eu quero, porque aí na hora do eu quero, chega uma mensagem para você aí. Tudo bem? Bom, pessoal, agora eu vou descer correndo, que eu tô com o almoço aqui com um amigo, esperando a gente aqui 1 hora, faltam 9 minutos, então eu tenho que correr aqui, mas eu espero que a aula, que essa live tenha sido útil para vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre o obstáculo do 977. Esse obstáculo é superável e ele não precisa ser superado por soluções mambembes. Ele pode ser superado tecnicamente e a despesa necessária para superar é peanuts, cara. É peanuts perto daquilo que os nossos clientes precisam, tá bom? Galera, hoje à noite vai ter sorteio de uma bolsa integral do meu curso, hein? Então, participem lá, faz a inscrição para saber como é que faz para participar disso. Rosemary, escritura de cremação, vou fazer essa depois com vocês, mas é simples, você vai encurtar caminho, caso haja necessidade de fazer uma cremação através de uma escritura pública nesse sentido. Qualquer cartório faz isso. Eu fiz recentemente a minha, tá bom?
Galera, beijo, beijo, beijo. Fui, senão vou me atrasar. Dani tá aqui já. Valeu, galera. A live vai ficar salva, hein?